Vértice Sudoeste da Missão Cruz. Todo fato histórico, hoje relembrado e comemorado em datas festivas, guarda a história de movimentos e pessoas que promoveram ações muito antes do fato ser concretizado. A delimitação do Distrito Federal no interior do Brasil para abrigar a nova capital da República, a cidade de Brasília, ao longo da história do nosso país, foi resultado de muitas iniciativas e até de missões de exploradores para reconhecer e avaliarem o potencial da região central do Brasil. Para conhecer essa história, podemos acessar relatos das viagens realizadas por pesquisadores nesse território, antes mesmo da construção e a inauguração de Brasília durante o governo de Juscelino Kubitschek, em 21 de abril de 1960. Por muitos anos, pessoas se agruparam e dialogaram sobre a necessidade de instalar a capital no centro do país, nas terras altas, conhecidas como Planalto Central, cobertas pela vegetação do Cerrado. Mas, por muito tempo, esta região ficou totalmente desconhecida pela maioria do povo brasileiro. Um mistério por ser compreendido e apropriado. Essa história começa há muito tempo atrás, quando em 1750 o cartógrafo italiano Francesco Tosi Colombina, depois de pesquisar esta região, elaborou um documento, a Carta de Goiás, sugerindo a mudança da capital para o Planalto Central, destacando o relevo plano e a água em abundância. Ainda em 1824, José Bonifácio, conhecido como Patriarca da Independência, apresentou um projeto para mudar a capital, sugerindo o nome de Brasília para a nova cidade. Em 1891, a redação da primeira Constituição da República tratava oficialmente em seu artigo 3º que deveria ser criada uma comissão para explorar e demarcar uma área no Planalto Central de 14.400 km² para a futura transferência da capital federal. Em 1892, que se inicia uma das mais importantes e intrigantes missões que percorreu o Planalto Central para delimitar onde seria a nova capital. Essa missão ficou conhecida como Missão Cruz. É neste ponto que o município de Abadiânia entra nesta história. Neste vídeo documentário, contaremos essa história para que você conheça o quanto nossas ações de hoje podem influenciar na construção do presente e do futuro do nosso país. E aqui foi um local extremamente significativo para que o Luiz Cruz realizasse as suas pesquisas. Mas por que esta expedição se chamou Missão Cruz? Quem foi Luiz Cruz? O grande chefe dessa equipe chama-se Luiz Cruz. Ele veio da Bélgica e assim que chegou ao Rio de Janeiro, conheceu o imperador da época, Dom Pedro II, e devido à sua competência como astrônomo, ele se projetou dentro daquele cenário no Rio de Janeiro daquela época e tornou-se o grande astrônomo do Império Brasileiro. Mas quando o Cruz começou a fazer as suas pesquisas, ele montou uma equipe lá no Rio de Janeiro, formada por pessoas extremamente preparadas, né? Da época, astrônomos, botânicos, médicos, geógrafos, geólogos. E a partir daí, eles saíram de trem de ferro pela ferrovia Mogiana, era o meio de transporte mais importante que chegava ao interior do Brasil na época, e a última estação da ferrovia Mogiana era Uberaba naquela época. Então o Luiz Cruz, ele montou uma tropa e saiu de Uberaba até Pirinópolis, até Meia Ponte, na época, né?
e chegou em Meia Ponte no dia 1º de agosto. No dia que ele chegou, já começou a fazer pesquisas. E passaram por esta região, que nesta época ainda era conhecida como Posse, local onde surgiria no futuro o município de Abadiânia. Começaram a estudar qual seria o local mais adequado para a construção da capital e, para representar este território, eles produziram o primeiro mapa em formato retangular com 4 vértices em cada uma das pontas desse retângulo. Um desses marcos ainda está aqui na Fazenda Monjolinho, aqui bem pertinho da praça. Está fincado o marco do vértice sudoeste da Missão Cruz. Para realizar suas pesquisas, eles montaram um grande acampamento no morro, bem perto deste marco. Ficaram por lá alguns dias estudando o clima, estudando o relevo, estudando a fauna e estudando a flora, para levantar o máximo de informações sobre o local onde a capital deveria ser construída. E quais foram os passos dados por Luiz Cruz e sua equipe para delimitar esta região no Planalto Central? Aí ele formou em Formosa 4 turmas e cada uma tinha o papel de determinar um dos vértices do DF. Cada turma seguiu um roteiro diferente. Aí uma das turmas foi estudar o vértice noroeste, que hoje está em Vila Propício. A outra equipe seguiu para Palmital, que fica em Minas Gerais, no vértice sudeste do Distrito Federal. A outra turma determinou o vértice nordeste, que fica em Formosa. O último foi colocado o vértice aqui em Posse da Badia, próximo ao rio Capivari. Aí, a partir desse momento, já estava formado o primeiro mapa do DF, com uma área de 14.400 km², conforme determinava a Constituição Republicana, promulgada em 1891. E qual foi a razão para que se investisse tanto e por tanto tempo para a transferência da sede da capital federal? Por que era importante que ela saísse do Rio de Janeiro e viesse para o Planalto Central brasileiro? A causa principal da interiorização da capital era o desenvolvimento do Brasil. Naquela época, o Brasil era um país, o interior do Brasil era muito pobre, as cidades importantes ficavam no litoral. E essa análise mais profunda, ela foi feita pelo general Paulo Coelho num relatório que ele apresentou a partir dos seus estudos, que começaram em 1946. O Paulo Coelho apresentou alguns dados, mostrando que o habitante do litoral do Brasil tinha uma renda muito maior do que o habitante do interior, e ele argumentava na possibilidade do Brasil se dividir em 2 países devido a essa pobreza. E para resolver esse problema, ele propunha a transferência da capital como forma de melhorar a qualidade de vida do sertanejo brasileiro. Qual o interesse que esse assunto tem, né, para a minha vida de estudante? Olha, aí certamente você tem uma possibilidade imensa de aprofundar o seu conhecimento. E na medida que você estuda esses assuntos de uma forma mais aprofundada, certamente você terá condições de definir exatamente aquilo que você quer fazer, e na medida que você faz aquilo que você gosta, aquilo que você será competente, pode ter certeza que você será um profissional bem-sucedido. Você poderá conhecer muito mais sobre os missionários da Missão Cruz e outros exploradores, como o alemão Adolfo de Varnhagen, o Visconde de Porto Seguro, que também caminhou por aqui. Mas antes do Luiz Cruz, teve um personagem também muito importante, chamado Adolfo de Varnhagen, conhecido como Visconde de Porto Seguro. Ele saiu de São Paulo e veio para o Planalto Central
também com esse objetivo de identificar o local ideal para a construção da capital. Aí ele chegou até Formosa, ficou algum tempo em Formosa, por volta de 15 dias, e naquele momento já identificou várias nascentes naquela região que vertem para bacias importantes do Brasil, nascentes que desaguam na bacia Tocantins-Araguaia, o Rio Paranã e o Rio Maranhão, são dois importantes formadores dessa bacia. O Rio Preto, que forma a bacia que se junta com o Paracatu, e é um grande formador do São Francisco, da bacia do Rio São Francisco. E o Rio São Bartolomeu, o Rio Descoberto, o Rio Corumbá, que são importantes formadores do Rio Paranaíba e, consequentemente, da bacia do Prata. E o Van Hagen, naquela época, já identificou esse local como a área ideal para a construção da capital. E quando Luiz Cruz começou a fazer as suas pesquisas, ele teve como base os estudos feitos pelo Adolfo de Van Hagen, pelo Visconde de Porto Seguro. Então imaginem a riqueza do Cerrado naquela época. E o botânico, o Uli, ele detalha com bastante precisão as plantas raras que encontrou aqui no Planalto Central, o buriti, as palmeiras, que o Brasil, logo nos primeiros momentos, foi chamado de terra de Pindorama, ou seja, a terra das palmeiras. E é uma planta que indica a água que fica no subsolo. E realizavam pesquisas, por exemplo, sobre a medição do volume de águas dos rios. Isso é muito importante, O relatório que ele fez naquela época, que é uma obra fundamental para qualquer pessoa que queira estudar, conhecer um pouco a história da nossa região, ele fala sobre o volume de águas do Rio Corumbá, do Rio Areias, do Rio Capivari, que está aqui em posse da abadia, conhecida como Abadiânia Velha, do Rio São Bartolomeu, do Rio Descoberto, enfim, é um trabalho muito aprofundado nessa área de hidrografia. Ele fazia também pesquisa geológica, um geólogo chamado Russack, um austríaco que participou da Missão Cruz, é um dos grandes geólogos da história do Brasil, ele é um marco da geologia brasileira, o Russack, e ele fez pesquisa sobre o tipo de solo de toda essa região aqui do Planalto Central. Luiz Cruz era astrônomo, ele media latitude, longitude, tendo como base o céu do Planalto Central naquela época. Subiram aos picos dos Pirineus, aí determinaram a altitude com precisão, 1.385 metros, na época que ele coloca no relatório, e hoje o pico mais alto tem exatamente essa época. Como Luiz Cruz fazia isso? Ele fazia isso observando a posição dos astros. Mas eles tinham na época a bússola, que era o instrumento de orientação, o astrolábio, que eles também se identificavam de acordo com a posição dos astros que eles encontravam no céu. Tinha também um aparelho chamado podômetro. Ele colocava no pé da mula para medir a distância que percorria a cada dia. Hoje nós temos aí o odômetro nos carros que mede os quilômetros. Naquela época não, naquela época você colocava esse aparelho no pé da mula e contava quantos passos a mula dava. Aí você multiplicava por 0,76 metros, que era o total que o Cruz falava, que correspondia ao passo de uma mula. Ou seja, e essas pesquisas, se você fizer uma análise com os aparelhos extremamente modernos que nós temos hoje, a diferença é mínima. 99% eles acertaram em tudo. Então imaginem o tanto que eles eram preparados, pessoas cultas, inteligentes, para conseguir fazer esse trabalho que está aí disponível nos seus livros, nos seus relatórios. O grande coordenador, o grande chefe dessa equipe chama-se Luiz Cruz.
o nome dele já nacionalizado, né? Ele veio da Bélgica para o Brasil, conheceu alguns colegas ainda jovens na universidade e foi convidado para vir ao Brasil, sem nenhum projeto articulado. Veio apenas para se aventurar, para conhecer o Brasil. E uma dessas pessoas, um desses colegas de juventude, foi o Joaquim Nabuco, que é um grande nome, né, da história do Brasil, que defendia a causa abolicionista, um grande defensor da abolição dos escravos. E ele veio com Joaquim Nabuco, chegou ao Rio de Janeiro, e assim que chegou ao Rio de Janeiro, algum tempo depois, conheceu o imperador da época, Dom Pedro II, e devido à sua competência como astrônomo, ele se projetou dentro daquele cenário no Rio de Janeiro daquela época e tornou-se o grande astrônomo do Império Brasileiro. Aí foi convidado pelo imperador para representar o Brasil em Paris, no encontro de astronomia, fez várias pesquisas e a partir daí passou a ser diretor do Observatório Nacional, que fica no Rio de Janeiro. E algum tempo depois, ele se naturalizou como brasileiro, porque a grande paixão dele era o Brasil. E, além disso, ele também foi convidado, assim que terminou seus estudos da Missão Cruz, para fazer pesquisas na divisa do território do Brasil com a Bolívia na época. Foi quando ele pegou uma doença, aí depois teve dificuldade para se recuperar e algum tempo depois ele faleceu e foi enterrado em Paris. A missão deste vídeo documentário é fazer com que você reconheça e se aproprie da história do seu município. E como foi visto, desde há muito tempo, a Badiânia faz parte de uma importante fase da história do nosso país. Hoje, percebemos o quanto esta transferência da capital federal foi favorável para o desenvolvimento dessa região e o quanto favoreceu para a integração territorial do nosso país. Vimos também que a história é feita por muitas mãos e um conjunto de ações.